de junho, 9 horas, eu estou com os alunos do primeiro ano A e B, professora Adriana, dando aula de Biologia, Colégio Drummond. Crianças, é o seguinte, aqui, ó, a gente tem o cariótipo, né? E no fim da apostila de vocês, tem um material de apoio para fazer um cariótipo, ok? Então, a gente já estudou, né, o que é o cariótipo, mas eu vou dar uma revisadinha rápida aqui. Os cromossomos sexuais, né, no caso das mulheres, a gente sabe que é XX, e no caso dos homens, a gente sabe que é XY. Então, os cromossomos sexuais, a gente tem 23 cromossomos que formam pares, né, 23 cromossomos em cada gameta, que após a fecundação eles formam pares, e aí eles vão se juntar, o par 1, o par 2, o par 3, e assim sucessivamente, até o par 23, formando 46 cromossomos no total. Esses pares de cromossomos, eles têm que se alinhar, tá? E aí, a gente vai ter esse alinhamento para formar as características do pai e da mãe, né? E saber quais são as dominantes e quais são as recessivas, ok? Bom, para essa formação de cariótipo, como que funciona, né? A gente literalmente pega uma célula em divisão, pega uma célula no estágio que ela está em divisão, num estágio específico, e aí bate uma foto dessa célula e literalmente imprime essa foto e recorta, colocando um cromossomo ao lado do outro, para saber se essa pessoa tem alguma disfunção cromossomal, né? Ou se o cromossomo é menor, ou se o cromossomo tá faltando algum pedaço, alguma coisa do tipo, tá? Se tá faltando telômero, se tá faltando algum braço do cromossomo, enfim. Então, esse exame, ele chama-se cariótipo, tá? O cariótipo, deixa eu ver se eu acho ele aqui. O cariótipo, ele é um exame para mostrar, por exemplo, se tem lá um número de cromossomos a mais. Cariótipo. Vou pegar aqui a síndrome de Down. É a mais comum, né? Mais comum da gente saber aí. Então, vamos lá. Eu pego um cariótipo de uma pessoa com síndrome de Down. O que que a gente vê nesse cariótipo? Eu tenho um par do cromossomo 1, um par do cromossomo 2, um par do cromossomo 3. Tá vendo que eu tenho 2 cromossomos em cada par? Porém, quando chega no 21, eu tive 3 aqui, ó, tá? Por que que eu tenho 3? Porque na hora da divisão, o que que acontece? Na divisão errada, deixa eu abrir aqui meu pente, que eu gosto da aula com o paintbrush, que você sabe, né? Eu tenho lá, ó, a divisão, né? Então, eu tenho um óvulo e eu tenho um espermatozoide, né? Tá aqui, espermatozoide. Na divisão, o que que vai acontecer? Deixa eu pôr essa cabeça do espermatozoide pra cá. Na divisão, o que que vai ocorrer, gente? Eu tenho lá os meus cromossomos. Então, eu vou ter aqui, ó, um cromossomo 1, um cromossomo 2, um cromossomo 3, um cromossomo 4. E aqui eu tenho o espermatozoide com os mesmos cromossomos de números, né? Vamos supor que aqui é um menino, então aqui eu tenho um Y ao invés de um X, tá? Deixa eu aumentar esse X aqui para parecer um X de verdade. Bom, o que que acontece? Quando essa célula aqui vai se formar, antes de ser um óvulo, bem antes de ser um óvulo, ela tem que fazer a divisão. Então, eu tinha uma célula com 46 cromossomos, tá? E essa célula, ela faz o quê? Ela se divide em duas células de 23, tá? Essa célula aqui, ó, que tem 23 cromossomos, é a mesma dessa aqui que vai ser fecundada. Nessa hora da divisão, quando ela vai ser dividida, a gente tem lá, ó, um cromossomo para cá e um cromossomo. Esse é o par 1. Eu tenho o par 2, o par 3, e assim sucessivamente até chegar no par 23. Quando isso aqui vai se dividir, o que que acontece? Esses cromossomos têm que se separar. Então, esses cromossomos, eles vão se alinhar. Deixa eu fazer para cá. Puxar isso aqui para cá. Esses cromossomos, eles vão se alinhar. Vou fazer maior aqui. Esse daqui vai vir para cá, tá? Tô fazendo daqui para cá. Esses cromossomos vão se alinhar e vão ficar todos os cromossomos aqui. No caso aqui, a gente tem quantos? 6, né? Então, eu vou pôr os 6 aqui.
6 cromossomos estão aqui. Então, é como se esse daqui, ó, vou usar o colorido para vocês entenderem. É como se esse cromossomo aqui, desse par, tivesse aqui. É como se esse cromossomo aqui desse par tivesse aqui. Estão acompanhando meu raciocínio? Sim. E é como se esse cromossomo tivesse aqui. Tudo bem até aí? Quando isso aqui for se separar, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui o centríolo e aqui outro centríolo, que vai lançar para eles fibrinhas. E vai amarrar aqui, ó, no centrômero, bem no meio do cromossomo. Então, eu vou colocar aqui fibrinhas como se fosse um elástico, tá? Ops, faltou um aqui. Então, daqui saem fibras como se fosse um elástico que vai aqui no meio desse cromossomo. E aqui também, né? Vou fazer assim para mais rápido, tá? Vocês já entenderam, né, crianças? Então, essas fibras vão formar aqui, que é a função do centríolo. Para quê? Para um ir para cada lado. Então, o centríolo, ele vai puxar um tanto de cromossomo para um lado e um tanto de cromossomo para outro. Então, o que vai acontecer? Esse centríolo aqui, ele vai puxar um cromossomo 1, um cromossomo... Opa! Peraí que tá muito comprido esse centríolo aqui. Esse puxado aqui. Vou fazer menorzinho aqui. Bem. Esse centríolo vai puxar um cromossomo 1, um cromossomo 2 e um cromossomo 3. E esse aqui também vai puxar um para cada lado. Vou mostrar para vocês, então, aqui. Já vou desenhar na cor que tá aqui, tá? Ó, para facilitar aqui, gente, ó. Para facilitar o entendimento. Então, aqui ele vai puxar um para esse lado e esse vai puxar um para esse lado. Aí, aqui é o verde, né? Aí, aqui, ó, tá? Vou puxar um para esse lado e vou puxar um para esse lado. Aí, no azul, vou puxar um para esse lado e vou puxar um para esse lado. Tudo bem até aqui? Então, esse centríolo, ele puxa para perto dele como se fosse um elástico. Opa, que não. Ele puxa para perto dele um cromossomo de cada cor. E esse aqui vai puxar os outros de cada outra cor, tá? Eu vou separar os pares. Quando eu fizer isso aqui, o que eu consigo fazer? Eu consigo agora dividir essa célula no meio. Aí essa divisão vai vir para cá, ó, tá? Como que vai ficar? Eu vou ter duas células. Aqui eu tinha 46, eu não estava dividido ainda, né? Na verdade, não tinha 46. Vamos fazer o número que tem aqui para vocês entenderem quanto tinha. Volta, volta. Aqui eu tenho quanto? Aqui eu tenho 6 cromossomos, né? É uma célula com 6 cromossomos. Eu vou ter duas células com 3 cromossomos cada um. Como que são aqui? Então, eu vou ter uma célula com cromossomo 1. Essa célula vai ter um cromossomo 1. Aqui eu vou ter uma célula com cromossomo 2. E aqui eu vou ter uma célula com cromossomo 3. Opa, tá muito clarinho, né? Tá bom, vocês entenderam. Difícil até aqui, amores? Facílimo. O que acontece? Aí, essa célula aqui... Vamos colocar só 3 cromossomos aqui? Aliás, vamos refazer esse negócio aqui. Refazer direito, para as crianças conseguirem pensar. Então, aqui eu tinha uma célula inicial com 6 cromossomos. E ela vivia lá, feliz da vida, né? Fazendo lá tudo o que ela precisava. Então, tinha 3 pares de cromossomos. Bom, aí ela falou um belo dia, vou fazer meiose. O que é meiose? É dividir a célula no meio, tá? Bom, aí essa célula que se formou, ela fez meiose. O que acontece, gente? Se eu tiver algum problema aqui, o que pode acontecer? O errado, isso aqui é uma divisão errada, com erro cromossomal, tá? Esse é o certo, tudo bem? O errado seria o quê? Fazer uma célula, fazer outra célula, e nessa divisão acontecer de ficar um cromossomo para cada lado. Alguém chuta aí? Um cromossomo para cada lado. Eu, mãe.
Um cromossomo a mais de um lado? E aí, aqui, ó, não vai nenhum, mas ficam 2 numa só. Então, olha para mim na câmera. Deixa eu ver se vocês estão me vendo. Isso. Na hora que isso vai... O centríolo, ele pega o cromossomo, né? Eu tenho lá meu cromossominho aqui. Então, essas fibrinhas vêm. Estão me vendo? Sim. Sim. Essas fibrinhas vêm, amarram aqui na cinturinha desse cromossomo e puxa ele para um lado e puxa o outro cromossomo, que é o par dele, para o outro lado. Então, o centríolo, ele separa. Se acontecer dos centríolos se ligarem e eu conseguir puxar esse, mas esse não se separar, esse aqui for junto, opa, esse daqui vai ficar vazio, não vai? E aí eu vou ter, vamos supor que esse óvulo é fecundado por um espermatozoide. Isso também pode acontecer com os espermatozoides, tá? Vamos supor que isso é fecundado por uma célula comum, normal, boa, com todos os cromossomos corretamente. Então, o que vai acontecer? Nessa separação dos cromossomos, o centríolo não consegue puxar, ele acaba puxando os dois para um lado só. A gente fala que houve não disjunção. O que é juntar? Colocar, juntar. Disjunção é não separar, tá? Ou é não ir para o mesmo lado. Então, houve a disjunção. Quando houve a não disjunção, o que aconteceu aqui, meus amores? Esses dois aqui que devia ir, um para cá e um para lá, acabou ficando os dois do mesmo lado, tá? Então, esse X aqui, ao invés de ser puxado para esse lado, ele acabou indo para lá, junto com o outro. E aí, nessa célula, eu tenho 2. O que acontece se um espermatozoide vier e fecundar aqui? Presta bem atenção comigo, ó. O que vai acontecer? Esse espermatozoide aqui vai vir aqui, né? Espermatozoide, eu desenho melhor assim do que com o negócio, né? Espermatozoide vai vir aqui e vai fecundar esse. Mas esse espermatozoide tem o quê? Ele tem os 3 cromossominhos dele bonitinhos lá, tá? Um de cada cor. Que um vai estar referente à cor do cabelo, outro vai estar referente ao tipo de sangue, outro vai estar referente à altura, todas as informações necessárias. Se esse cromossomo fecundar, agora presta atenção que eu vou fazer 2 coisas numa só, tá? Se esse cromossomo fecundar isso aqui, como que eu vou ter... Ops, isso aqui é para ser um mais, professora. Volta. Se esse cromossomo fecundar esse aqui, o que eu vou ter aqui de resolução, né? Qual a célula que eu vou formar aqui? Aqui eu vou formar uma célula com vermelho, presta atenção e ajuda aqui para não errar. Com 2 verdes, não é isso? E 2 verdes e 2 azuis. E um azul, e 2 azuis, isso. Desculpa, Dandara, você tá correta. E 2 azuis. Quantos cromossomos eu vou ter aqui no total, se eu somar? 5 cromossomos. Tá faltando um, não tá? Sim. E aqui, se esse espermatozoide fecundar esse, o que vai acontecer? O que eu vou ter aqui? Para baixo. Vermelhos. 3 vermelhos. Uhum. Eu vou ter 2 vermelhos. 3. 2 vermelhos. Opa! Não, desculpa, eu vou ter 3 vermelhos. 1, 2, 3. 3 vermelhos, 2 verdes e 2 azuis. Exato, exato. Aí, como que ficou aqui? Eu vou ter quantos cromossomos nesse daqui? 3, 4, 5, 6, 7. Correto? Correto. O certo era ter 6. Como que eu posso descrever isso daqui? Tem um a mais. Como que eu posso descrever isso daqui cientificamente para falar no cariótipo o que aconteceu com essa pessoa? Aqui no cromossomo 1, eu tenho um par, um X, um par não, um cromossomo. Então, eu tenho um X e um que está faltando. No cromossomo 2, eu tenho o quê? Os 2. No cromossomo 3, eu tenho o quê? Os 2. Como que eu vou falar esse aqui? No cromossomo 1, eu tenho o quê? Quantos X eu tenho aqui? Quantos cromossomos eu tenho aqui? 3. No cromossomo 2, né? Que o 2 é o verdinho, não é? Quantos verdinhos eu tenho? E no meu cromossomo 3, eu vou ter quantos? 2. Então, aqui, ó, vocês estão vendo que eu tenho um cromossomo a mais? Sim. Vocês estão vendo que aqui eu tenho um cromossomo a menos? Sim. Pode acontecer o quê, meus amores? Pode acontecer de fecundar
Professora, essa célula aqui pode ser fecundada? Pode. Essa célula aqui pode ser? Pode. Tudo pode acontecer. Existe uma síndrome que a pessoa tem todos os 45 pares de cromossomos, mais o par sexual, que é X. X no caso das mulheres e XY no caso dos homens, pode nascer como? Pode nascer assim, ó, 3X. Porque um dos X do pai, ó, o pai tem XY, não tem? Os espermatozoides não tem XY? Vamos supor que um espermatozoide com XY não separe, vai os dois para o mesmo lado. Ele não fica com XY? O outro não ficou sem nada? Tá? Então, vamos supor, aqui eu posso ter assim, ó, um X veio do pai ou vice-versa, acontece com a mãe. A mãe tem 2X. Se ele não se separar e esse espermatozoide fecundar esse óvulo, o que que eu vou ter aqui, ó? Eu vou ter uma mulher com 3 cromossomos X. É um excesso de hormônio feminino. Aqui eu vou ter o quê? Ou uma mulher, um homem com um hormônio feminino a mais, XXY, e também eu posso ter o quê? X0. Como X0, professora? Se esse daqui fecundar, se eu tiver uma não disjunção do X, esses 2X vão para um lado só. Você concorda que tinha uma outra célula para o outro lado aqui, que ficou com 0? Então, vamos supor que esse espermatozoide aqui, X, fecundou essa célula aqui. Ficou X0. Então, ficou faltando 1. E são as síndromes que vão acontecendo. Então, agora a gente vai rapidamente aqui nos cariótipos, ó, para vocês entenderem. Oi, amor. Tem gente que tá falando que tá esperando no lobby. Ai, é mesmo. Desculpa, meu amorzinho. Obrigada por me avisar. Pá. Então, vamos lá, ó. Então, o que acontece? Aqui a gente tem alguns tipos de erros, tá? E o mais comum é a síndrome de Down, que todo mundo sabe do que eu tô falando, a grande maioria de vocês conhecem, né? Um portador de síndrome de Down, ele tem até o rosto com um fenótipo específico. Então, assim, ó, tá vendo aqui? Eu tenho um cromossomo a mais no par 21. Aqui tá normal, ó, ele é... Na verdade, aqui não tá nada, né? Isso aqui é um exemplo. Porque ou a pessoa é XY ou a pessoa é XX. Aqui, ó, vamos olhar aqui, esse daqui. Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar. Excesso de hormônio, tanto masculino quanto feminino, né? Naquele caso lá, não. Aqui, Dandara, é a Dandara que tá falando, né? Isso. Aqui, Dandara, no caso, é a síndrome de Down. Então, assim, dependendo do cromossomo que é duplicado, eu vou ter várias... Dependendo do cromossomo, eu vou ter características daquele corpo, daquela doença. Então, vamos supor, eu vou chutar, eu não tenho... eu tô sendo aleatória, eu não tenho certeza do que eu tô falando, tá? É um chute. Vamos supor que o cromossomo 6 está relacionado com o sistema nervoso central, com o cérebro, alguma coisa assim. Se faltar um, ou se tiver um a mais, essa pessoa vai ter alguma disfunção cerebral. Entendeu? Dizem que pode ser algum tipo de autismo, mas esse tipo de coisa, não sei especificamente, de qualquer um, às vezes falta um pedacinho do cromossomo, já é uma modificação genética, já é uma modificação de síndrome para específico para alguma doença. Então, aqui, por exemplo, eu estou usando o exemplo da síndrome de Down, que é a mais conhecida de vocês, que não é apenas o atraso no cognitivo, não é apenas aquele rostinho que tem um olhinho mais puxado, né? Não é apenas a obesidade, que grande maioria dos síndromes de Down tem mais propensão a ser obesos, né? Por quê? Porque eles também têm outros problemas que a gente não vê. Eles são cardiopatas, eles têm outros problemas graves, inclusive no coração, muitos deles têm que operar, e isso não deixa com que eles façam atividade física, não deixa com que eles se movimentem com facilidade, né? Eles têm um tônus muscular menor, né? O músculo não é tão rígido para fazer tanta coisa quando é pequenininho e tal. Então, veja, Dandara e o resto, né? Que a Dandara tinha falado. Esse um cromossomo que tem a mais aqui faz toda essa alteração, tá? Imagina se tiver mais um outro cromossomo a mais aqui. Muitas vezes a criança nem nasce, já é natimorto. Então, vou mostrar aqui para vocês a síndrome de Down, por exemplo. Ó, eu tenho 3 cromossomos 21 e isso daqui é um menino com síndrome de Down. Por que eu sei que é menino? Porque o par sexual é o quê? XY, tá? Só um minutinho, deixa eu terminar aqui. Aqui eu tenho o quê, gente? 3 cromossomos, 21, é uma síndrome de Down, mas é o que aqui? XX, é o quê? Menina. Tudo bem? Só um minuto para eu terminar aqui, meus amores. E aí, quando a gente tem uma síndrome de Down, como que a gente descreve, né? O normal não é ter 46 cromossomos? Sim. Quantos tem aqui?
47, tá vendo? Então, eu ponho 47,xx, porque eu tô falando de uma menina. E qual é o que tem a mais? 21. Porque eu posso pôr 47, mas qual é o cromossomo que tem a mais? Eu tenho que descrever, tá? Existem outros, como eu coloquei lá na tabela lá em cima, síndrome de Down, ele vai aparecer cariótipo só de síndrome de Down. Mas eu vou pôr o cariótipo de uma outra síndrome, que é chamada de síndrome de Turner. Ó, o que a gente tem aqui? Falta um cromossomo sexual, tá vendo aqui, ó? É o X0 que eu falei pra vocês. Ele tem todos os outros, mas falta um cromossomo sexual. Ó, esse aqui é um cariótipo de verdade, gente. É assim mesmo que a gente olha no microscópio. Claro que no microscópio tá tudo misturado. E aí a gente vai lá, quer ver, ó? Cariótipo visto no microscópio óptico. Ó, tá tudo assim misturado, tá vendo? O que a gente tem que fazer? A gente tem que dar uma forma, né? Ter uma fase dessa divisão que a gente consegue separá-los. Olha aqui que bonitinho, gente, no microscópio. Tá vendo aqui? Ele é assim. Aí o que a gente faz? A gente bate essa foto, recorta com tesourinha, literalmente, e vai colocando lá. Isso daqui é para vocês entenderem como que o cromossomo é. Tá vendo aqui o cromossomo que a gente sempre desenha os cromossominhos assim? Olha aqui como que ele aparece na foto de verdade, tá? Sim. As bandas, lembra que a gente fez a banda do pai, a banda da mãe? No DNA, a gente falava qual era igual e qual era separado para saber o DNA. Ainda vocês brincavam, né? Essa mãe pulou a cerca. Lembra desse exercício que a gente fez? Então, a gente aparece graficamente com ele assim, mas olhando, né, na realidade, no microscópio, ele aparece dessa forma, tá? Então, isso daqui, ó, vocês têm na última folha da apostila de vocês, que é o material de apoio. Vai lá, pega a apostila que a Pro espera. Pega lá o material de apoio para vocês verem o que eu tô falando. Vocês vão lá pegar. Eu vou entrar aqui. Pega a apostila lá. Tá rápido hoje esse negócio, hein? Tô até estranhando. Ó, amores. Material de apoio de vocês. Pá. Última folha. Tá vendo aqui? Quem tá com a apostila na mão aí já? Eu, pronto. É, gente, é bom vocês fazerem, quando fazer a aula, que é matéria mesmo, é bom estar com a apostila na mão, inclusive para corrigir, né? Facilita um pouco a vida, porque quando a gente voltar para a sala de aula presencial, todos os professores vão conferir as apostilas de vocês e as apostilas têm que estar completas, ok? Então vamos lá, ó. No material de apoio, vocês vão ter quem? Um óvulo e um espermatozoide, tá vendo? O que você vai fazer? Você vai pegar com uma tesourinha, vai recortar um por um aqui, vai recortar tudo isso daqui. Você vai pegar uma folha sulfite normal. Não quero apagar isso aqui. Eu gosto dessas coisas que eu faço. Mal Tira feito. print É, tirei, vou ou salvar. salva. Eu vou salvar para pôr na capa de tela da nossa aula, que assim vocês vão saber do que eu tava falando. Ó. Vocês vão pegar o quê? Aqui tem a folha sulfite, não tem? Ou vocês querem fazer de assim, ó? Não tem problema, pode fazer na horizontal. Você vai pegar, vai recortar, e aí vai colocar aqui, ó, cromossomo 1, do ladinho do 1, vai escrever 1 embaixo. Cromossomo 2, do ladinho do 2, e vai escrever 2 embaixo. Cromossomo 3, do ladinho do 3, e vai escrever 3 embaixo, tá? Vocês vão recortar, vai ficar lá o negocinho recortadinho aqui, ó, bem mal recortado, que vocês cortam tudo torto, né? Vai ficar assim, né? Bem mal recortado, né? Ó, Ah, eu tá? corto direito aqui. Corta direito, filho? Tem coordenação motora? Então, você corta, recola e pá, pá. Cola um do lado do outro, vai fazer o cromossomo até ter todos os 46. Daí, você, quando terminar tudo, você vai escrever aqui, ó. Quantos tem? Ah, professora, tem 46 e é um... O que é aqui? Dá para saber se é X ou Y? Dá. Ah, professora, é 46 e é um menino ou uma menina? Não sei. Quando vocês forem fazer, vocês vão ver. Aí, você vai colocar se aqui é X ou Y, tá?
Essa pessoa é normal. Ai, professora, você acredita que eu estava colando e eu perdi um cromossomo? Acredito, porque todo mundo perde, tá? Então, se você perdeu um cromossomo, tipo caiu, o cachorro comeu, sabe esse tipo de coisa? Os papelzinhos voam quando tá recortando. Se você perdeu, não tem problema. Não tem problema nenhum. Não vai perder nota. Só vai ter mais trabalho. Se você perdeu, você vai pôr lá, ó, ai, o meu só tem 45, é um menino ou uma menina, e tá faltando o cromossomo 3, que foi o que eu perdi. O que que você vai fazer? Se faltar um cromossomo para você, você vai ver qual a falta do cromossomo 3 e que síndrome causa. Então, você vai lá na internet, você vai pegar o Google e vai falar assim, ó. Falta do cromossomo 3. Ó. Ó que maravilha, ó. Vou até passar isso aqui para vocês. Lista de algumas doenças detectadas em sistema nervoso, cromossomo 3, né? Então, o cromossomo 3, o que vai acontecer se a pessoa faltar ele, ó? Câncer nas células do pulmão, síndrome de Waardenburg. Você escolhe uma, tá vendo aqui, ó? Você vai escolher uma, vai falar assim, ai, professora, a minha criança aqui nasceu com isso, ó. Microftalmia. O que é microftalmia? Pequeno olho, né? Tá? Então, você vai ver que a diferença de um cromossomo, olha o que acontece, ó. Malformação de pés e mãos. Tá vendo aqui, gente? Sindactilia. Sabe o que é sindactilia? É nascer um dedinho a mais. Isso aqui é muito comum, viu? Isso acontece bastante. Tá bom, crianças? Vamos chegar lá no 21, vamos ver o que ele fala. Olha lá, síndrome de Down, tá vendo? Trissomia. Monossomia é quando falta um cromossomo. No caso de vocês, tem que ser monossomia, tá? Então, se faltar um cromossomo, você vai se dar o trabalho de saber quais são as síndromes. Para quem tiver curioso também, pode ver aqui as síndromes. Deixa eu ver se eu consigo pôr no chat para vocês. Vocês copiam e colam aí. Professora, então sobre a lição, só para tirar dúvida. A gente recorta esses cromossomos que está aqui na apostila, cola numa folha sulfite, coloca XX em cima. Você vai tirar do material de apoio, vai recortar com a tesourinha e vai colar um do lado do outro numa folha de papel sulfite, vai bater a foto e vai postar a atividade, tá? Se perder algum cromossomo, vai ter que me falar qual que perdeu e que síndrome que essa pessoa vai ter. Ok. Agora, eu sei que vocês são curiosos, você, por exemplo, você não vai perder nada, porque eu sei que você, né, pode acontecer, mas eu sei que você toma todo cuidado e tal, mas eu sei que também você é curiosa, você vai olhar aquela lista lá, com toda certeza, tá? Nada impede de vocês darem uma olhadinha na lista, falar que síndrome é essa que eu nunca ouvi falar. É muito legal, gente, porque assim, meu, olha quanta síndrome que existe que a gente nunca nem soube o nome. Dá uma olhada. Dandy Walker. Meu, é muita coisa. Então, assim, tem como alguém saber tudo isso? Não tem. Só quem sabe isso é geneticista mesmo, tá? Aqui são as mais comuns, né? Síndrome de Marfan também é muito comum, tá? Enfim. Tá aqui, ó. Tá vendo aqui, chuchus? No chat? E eu vou passar também para quem? Para quem? Para quem? O meu chat tá desabilitado. Eu falo, professora, meu Pra também. Davi. Vou pôr no grupo. Eu vou passar para quem? Para quem? Davi, Sei, hein? Davi tá Representante. presente? Bom dia, professora. Ah, bom dia. A Você Ana também demorou tá pra porque me eu aceitar, aceitei fiquei ela. triste. Hã? Você demorou pra me aceitar na aula, parece até que você não me queria, fiquei triste. Ah, vocês têm que entrar na hora, depois eu esqueço do chat, não faço por mal. Então vamos lá, vou pôr no grupo para vocês. Davi. Ana. Pronto. Vamos ver quem manda primeiro. Oi, Pro. Esse negócio A Ana tá dormindo. Ó. Esse oi dela aí, ó, ela tá lenta ainda. O Davi vai Não, mandar porque primeiro. eu tava meia hora tentando desligar e ligar esse negócio. Não tô ouvindo Você nada. pode mandar no grupo? A Ana tá falando comigo? Tô. Mandei no grupo pro pessoal. Isso. Você tá mais rápida que o Davi, filha? Com essa voz de sono? Não, professora, já mandei primeiro.
Bom, o que importa é que ela atende as meninas e ele atende os meninos e os dois atendam os simpatizantes. Vamos lá, continue. Tudo bem até aqui? Então, isso aqui é para fazer, vou lançar no material de apoio, tá? E vou dar uma revisão zona básica, que eu sei que vocês estão me esperando com essa revisão zona básica aqui, ó. Vocês assistiram a videoaula que eu coloquei? Assisti só um monte de 4 vídeos que você colocou lá. Eu Não, também. a videoaula desse... Quer ver? Vou mostrar qual é que eu quero que vocês tenham assistido. Não sei se eu vou lembrar. Tá bem detalhado. Ai, peraí, tá aqui, ó. Eu mandei pro meu marido. Tudo que eu preciso guardar, eu mando... Em inglês? Tudo que eu preciso guardar, eu mando pro meu marido. Peraí. Parece minha mãe, professora. Minha mãe fez a mesma coisa comigo. É, então, a gente precisa ter alguém de backup, não tem jeito. Deixa eu abrir por aqui, pra abrir a janela. Mas vão acabar se acumulando deste lado Não, da esse membrana. é o coiso. Esse aqui. Aqui eu tenho os tilacoides. Ó, ele Ou explica seja, com a vão ficar paciência excitados, do cão, né? gente. Vai ocorrer um aumento do nível de Assim, dá até energia, raiva às vezes, né? Mas ainda que eles vão também em direção às moléculas de Mas é muito clorofila importante A. vocês assistirem esse Olha só vídeo. para Vou onde que explicar vai tudo o agora. nível de energia, né? Tudo que eu não vou Então, nessa minha explicar tudo flechinha que eu agora. coloquei para a gente Professora, ver, não dá pra te entender. vai lá para o teto, vai lá mesmo. Chegando a esse nível de... Vai ouvir de novo minha aula de novo, vai ouvir de novo esse professor, porque não é possível que daí você não vai entender, né? Com 2 professores falando, tá? Da forma diferente. Ó, até mandei para ele que era para mandar para vocês. Assiste isso aqui para fazer a prova bem, hein? Eu vou pegar a própria aula dele, vou mutar e vou falar em cima, porque os slides deles estão tá bom pra caramba. Deixa eu ver se aqui tem esses slides, é isso que eu queria ver. Não sei se ele usou os slides daqui, se ele fez slide dele. Ah, aqui o cariótipo, gente, ó, coloridinho, que bonitinho. Tá vendo, ó? Sim. Ai, olha lá, que maravilha. Pode elogiar não, professora. É, isso mesmo, pode elogiar que estraga tudo. Isso aqui já passei para vocês, né? Endergônicas, exorgônicas, eu vou aqui mesmo. Então, vamos lá. Para a gente ter ATP, que é o que dá energia para nossa célula, né? Vou falar mais uma vez, o ATP é aquele que faz energia para nossa célula. A gente tem 2 formas de fazer energia, ou quando liga ou quando quebra, né? Então, eu tenho aqui, primeiro, a fosforilação. Para eu fazer o ATP funcionar, eu tenho que ter a fosforilação. O que é fosforilar? É colocar um fósforo, colar um fósforo nessa minha, nesse meu nucleotídeo. Então, lembra quando a gente estudou DNA? Eu tenho uma ribose, uma pentose, que é uma pentose, uma base e um fosfato. Então, isso aqui, ó, é o que é presente no DNA, tá? Uma base, uma pentose e um fosfato. E aí, essa base pode ser adenina, guanina, citosina, timina. A com T, C com G. Lembram disso? Muito bem. Ninguém respondeu e eu tô acreditando que vocês lembram. Eu ia falar que sim, mas você respondeu antes. Fui mais rápida que vocês. Então tá, vamos ver se não tem ninguém aqui no lobby. Não. Então, eu preciso colocar um fosfato aqui junto para ele ter energia, ok? Então, esse nucleotídeo, quando eu coloco um fosfato inorgânico, é assim que a gente chama, por isso que ele parece PI,
P de fosfato na tabela periódica, né? A gente sabe que fosfato é escrito com pH. Então, esse fosfato inorgânico, eu vou colocar esse fosfato nesse nucleotídeo, e aí eu vou ter como tirar a energia depois. Então, eu preciso de energia para colocar. E aí, quando eu solto, eu estou liberando energia. Então, a fosforilação, tá? É o quê? Nada mais é do que colocar um fosfato no nucleotídeo. Por isso que a gente fala fosforilar, tudo bem? Então, eu vou quebrar o ATP para ter uma energia soltando um fosfato. É que nem a pilha, que nem eu costumo dizer a bateria de vocês, que a gente põe para carregar, depois a gente usa, depois põe para carregar, depois a gente usa. Difícil isso aqui? Não, né? Tá? Então, isso é a fosforilação. Outra coisa que a gente precisa ter é um hidrogênio para essa reação funcionar. Então, da onde vai sair esse hidrogênio? Da água, tá? Eu vou quebrar essa água e esse hidrogênio que sai desse H2O, eu vou separar. Esse hidrogênio que sai, o meu H, ele vai se ligar ao NAD. E aí ele vai formar o NADH, ou ele vai se ligar ao FAD e ele vai formar o FADH2. Tudo bem? Professora, posso usar NADH ou NADH2? Tanto faz, as duas formas estão corretas. Um tem um H+, e o outro tem um H-, tá? Mas as duas moléculas vão levar à formação de ATP. Vejam, cada molécula a gente fala reduzida porque eu tenho um hidrogênio a mais, né? É o contrário, quando a gente fala de oxidação, eu retirei um hidrogênio. Quando eu falo de redução, eu coloquei um hidrogênio. Então, quando a molécula está reduzida, significa que ela tem um hidrogênio a mais. E aí a gente vai ter o NADH ou NADH2, ele leva a formação de 3 moléculas de ATP, ao passo que o FAD, ele leva a formação de 2 moléculas de ATP, tá? Então, o NAD tem 3, o FAD tem 2. Se você for pela ordem alfabética, vocês sabem que eu adoro usar as coisas na ordem alfabética, né? Então, o FAD forma 2 moléculas de ATP e o NAD, que por ordem alfabética vem depois, forma 3 moléculas de ATP. É uma forma fácil de você conseguir decorar. Tudo bem até aí? Bom, então eu precisei. Bom, eu já tenho a energia aqui do fosfato. Eu já tenho a energia aqui desse H, né? Desse hidrogênio. Você concorda que o hidrogênio, por si só, ele tem um próton e um elétron. Tudo bem até aí? Se eu usar esse próton, ele vai ficar com uma energia positiva. Se eu usar esse elétron, ele vai ficar com uma energia negativa. Ao contrário. Se eu usar esse elétron, ele vai ficar com uma energia positiva. Se eu usar esse próton, ele vai ficar com uma energia negativa. E aí? Isso aqui, querendo ou não, é uma fonte de energia, né? Os elétrons correm para lá e para cá para trazer energia para nós. E é daqui que eu vou tirar, literalmente, essa força. Bom, vamos para o próximo. Então, como que acontece aqui? Ai, que legal, que maravilha. Como que acontece aqui? Nível de energia. Aqui, ó. Como que acontece especificamente? Vocês estão vendo minha tela? Eu vou usar o slide dele que tá super bem, tá? Super bem feito. Então, vamos lá. Como que vai fazer para a gente ter a energia, né? Aqui a gente está falando da fotossíntese, ok? Então, a fotossíntese é a forma de ter a planta fabricar o seu próprio alimento, a planta ter energia, né? A gente tem 2 fases na fotossíntese. Eu tenho a fase clara e a fase escura, que eu já expliquei para vocês. É errado chamar dessa forma, mas eu só estou chamando para vocês lembrarem que uma acontece no claro e outra acontece na ausência de luz. Não que esteja no escuro. Eu não preciso de luz para acontecer. A fase clara é chamada de fotoquímica e a fase escura é chamada de química, tá? A função, óbvio, né, é fazer energia através do fabricar o carbono, tá? Através do gás carbônico. Então, isso tudo acontece dentro do meu cloroplasto. O cloroplasto tá aqui. Eu tenho as membranas tilacoides e eu tenho aqui os grânulos, tá? Aqui, ó, isso aqui que ele queria mostrar para vocês, que eu queria mostrar para vocês. Vamos lá parar. Eu tenho aqui, ó, o meu carbono e geralmente eu vou juntar com o hidrogênio, que o hidrogênio tem um próton e um elétron, lembra que eu falei? Então, o próton é uma carga positiva e o elétron é uma carga negativa. Bom, o que a gente vai fazer aqui? É ele que vai me dar uma fonte de energia através da luz. Na etapa
clara, ela vai acontecer sempre nos tilacoides. Quem são os tilacoides, meus amores? É aqui, ó, tá? O grânulo e os As tilacoides. Tilacoide, gente, é uma moeda. Grânulo é todas juntas. Quando a pessoa tem bastante moedas, ela tem grana. Lembra disso? Então, num tilacoide, é como se fossem várias baterias aqui dentro, várias pilhas, tá? Aquelas pilhazinhas redondinhas 2032 de relógio. Então, um tilacoide é uma bateriazinha. Então, a etapa fotoquímica, ela vai armazenar energia no tilacoide, tá? E a etapa química, essa química toda vai acontecer aonde? No estroma. O que que é o estroma, professora, que eu não tô me lembrando? O estroma é o citoplasma que fica aqui, porque tá tudo mergulhado num citoplasma isso daqui. Então, nessa água toda é chamada de estroma, tudo bem? Então, vamos lá, ó. Na fase clara, o que que vai acontecer? Vou pôr tudo logo de uma vez aqui para facilitar. Eu vou ter a luz, né? Essa luz vai ser guardada nos tilacoides e juntamente com a luz eu tenho água, né? Então, a fórmula da fotossíntese, qual seria, meus amores? Água mais gás carbônico mais luz, né? Então, eu tenho lá a água e a luz que vão fazer parte na fase clara e o gás carbônico que vai ser utilizado nessa fase química. Bom, como que vai acontecer aqui, ó? Deixa eu ir um pouquinho mais para frente com ela completa, que eu gosto de explicar ela completa. Isso. O que eu vou ter aqui, ó? Quais os eventos que vão acontecer aqui? Então, nessa fase aqui química, eu vou ter fotofosforilação, ou seja, eu vou colocar um fosfato no ATP com a ajuda da luz. Então, é a luz que vai ajudar eu colocar um fosfato naquele nucleotídeo, lembra? Colocar um fosfato inorgânico naquele nucleotídeo e formar o ATP. Mostrei já para vocês como que faz fotofosforilação. Fosforilação é colocar um fosfato. Fotofosforilação é a luz que está através dela colocando um fosfato. A fotólise da água é quebrar a água, né? Então, lise é quebrar, já ensinei para vocês. Lise de água, né? Hidrólise. Agora, quando eu falo fotólise, é porque eu estou quebrando a água através da luz do sol, tá? Então, tudo que é foto significa luz. Então, a fotólise da água vai quebrar. Vejam só comigo aqui, prestem bem atenção no que eu vou falar. Se estiverem me acompanhando, ajuda. Se não estiverem, pode me falar que eu paro e volto. Repara aqui, ó, luz do sol, ok? Tudo bem, sem custo nenhum, não acontece nada, ela tá lá só para fazer tudo acontecer. É como se eu estivesse assando o bolo numa luz. Tá lá só para fazer as reações. A água vai ser minha fonte de hidrogênio. Quando eu quebro essa água, o que que acontece, amores? Esse oxigênio aqui, olha bem. Esse oxigênio aqui, ele tá aqui, ó. Tudo bem até aqui? Ó para onde foi esse oxigênio. Porque esse hidrogênio aqui foi para onde, ó? Foi para carregar meu NAD. Então, esse hidrogênio cola nesse NAD, tá? Cola nesse NADH e vai para essa etapa, ele volta o quê? Vazio. Vou até pintar isso aqui e vou usar aqui. Aí eu posso escrever o que eu quiser aqui. Dá para ver bem aí a figura? Dá. Dá? Sim. Eu vou usar a minha cor preferida, que assim vocês sabem que sou eu que estou escrevendo. Isso. Então, vamos lá. Tá vendo esse hidrogênio aqui? Eu vou quebrar esse hidrogênio. Esse hidrogênio, ele vai carregar aqui, ó. Ele vem para cá, tá? Deixando aqui, ó, tá? E esse oxigênio vai vir para onde? Vai vir para cá. Aí eu falo para você o quê? Faz assim, ó, puxa o ar, respira. Enche o pulmão. Fez isso, não? Fiz. Fez? Muito bem. Esse oxigênio que você respirou, Chuchu, veio da onde? Veio da água, que a fotossíntese usa. Quando você era criança, a professora de ciências falava o quê? Porque ela não é bióloga, ela não entende fotossíntese, o que ela aprendeu foi aquilo. O que que ela falava, professora de ciências? Que a árvore dava oxigênio. Que o gás carbônico transformava em oxigênio para a gente respirar. Então, veja, como que é a reação de fotossíntese aqui, né? Aqui, na verdade, é o que... Essa parte de cima é o que entra, luz, água e gás carbônico, e essa parte de baixo é o que produz, né? O que produz? Oxigênio e glicose, C6H12O6. E falta água aqui, né, gente? Lembra que a planta também transpira, que eu já falei para vocês? Tá?
Então, vamos lá. O que acontece nessa etapa clara? Esses três eventos. Fotofosforilação, ou seja, colocar um fosfato no ATP. Isso aqui é fotofosforilação. Fotólise da água, quebrar a água, utilizar o hidrogênio aqui para carregar o NAD e o oxigênio para você respirar. Tá aqui, ó, isso aqui, tudo bem? E formação do NAD P, que é esse aqui que eu coloquei com hidrogênio. Tudo bem até aqui? Muito difícil isso? Não. Fácil, Não. né? Tranquilo. Super fácil. Agora, já que essa bateria está carregada, já que esse ATP está carregado, vou usar uma outra cor aqui para facilitar a nossa vida, o que vai acontecer? Ele vai carregado e volta vazio. Tá claro? Esse ATP vai carregado. Sabe os caras fazerem uma seta assim? E volta vazio. Deu para entender? Então, NADPH2, ele vai, mas ele volta NADP. Por quê? Porque esse hidrogênio aqui foi utilizado na parte química, ele ficou aqui. Esse ATP, eu tenho um fosfato a mais. Ficou um fosfato aqui, não ficou? E voltou vazio com um fosfato a menos. Para quem não lembra, adenosina trifosfato, adenosina difosfato. Tudo bem até aqui? Muito bem. Bom. Foi o branco a tela. Fala mais alto, Dandara. Tudo, professora. Eu só tinha ficado branca a tela, mas voltou ao normal. Uhum. Então, vamos lá. Na fase química, o que acontece? Eu tenho gás carbônico, não tem? Aqui sim vai acontecer o ciclo de Calvin-Benson. Tá? Aquele que eu falei para você só sair de casa o dia que você entender ele perfeitamente. O ciclo de Calvin-Benson faz o quê? Eu vou trocar em miúdos. Eu sei que você acredita em mim. Eu pego esse carbono junto com essa água e vou fazer o quê? Qual é a fórmula da glicose? C6. Quem sabe a fórmula da glicose? C6H12. C6H12O6. Muito bem, vocês são fera. C6H12O6. Ninguém merece tocar campanha no meio da aula, né? É fogo. Vamos lá. C6H12O6, o que eu tenho aqui, ó? 6 carbonos. Pá. Tudo bem até aqui? Oxigênio. Pá. Tudo bem até aqui? E esse hidrogênio? Pá. Formou, sabe o que, Chuchu? O seu açuquinha que você come. Tá? Formou o seu açúcar, formou o amido, formou todas as formas de energia que as plantas produzem. Tudo bem? Só que se a gente for fazer a conta mesmo, direitinho, a conta, a gente vai ver aqui, ó, que eu formo o quê? Eu formo a glicose aqui e o oxigênio que você respirou aqui. Viu? Tudo que tá na parte de baixo é essa parte aqui, ó. Isso aqui tá na parte de baixo. E isso aqui tá na parte de cima. Tá? Quando eu falo parte de cima, essa parte aqui, ó, é aqui. E quando eu falo parte de baixo, essa parte aqui é isso tudo aqui. Tudo bem? Que rabisqueira, ainda bem que vocês me entendem. Então, o que eu formei aqui? Se a gente for fazer a conta... Ai, que limpinho. Se a gente for fazer a conta, a gente vai ver o que aqui, ó, Chuchu? 6 gás carbônicos com 12 moléculas de água. Então, bora lá fazer a conta mais uma vez. Esses 6 carbonos estão aonde? Pá, matou aqui. Esse hidrogênio, 12 vezes 2 dá quanto? Não ouvi? 24. 24. Vamos lá. 12 estão aqui, sobram quanto? 12, né? 6 vezes 2? 12. Ai, gente, vocês estão devagar demais. 12. Tem aqui. Vocês concordam que eu tenho 6 oxigênios? 6 vezes O2, quantos dá aqui? 6 vezes 2? 12. 12. Onde tá esses 12? 6 aqui e 6 aqui, ó. Tá? E aí sobrou o que aqui? Sobrou 12 moléculas de oxigênio. Que eu tenho aqui 12 moléculas de oxigênio. Pá, matei a pau, tá a equação aí. Tudo bem? Tudo. Difícil? Tranquilo. Agora você sabe como você respira.
Tem uma coisa, gente, que não está na apostila de vocês e é extremamente importante vocês saberem. Por isso que eu tô aqui, senão vocês seriam autodidata, né? Tem uma coisa muito importante vocês saberem, que é a reação de Hill. A reação de Hill, o que que é? Deixa eu ver se eu tenho alguma imagem aqui, se eu tenho algum vídeo. Não tenho vídeo, tenho imagem aqui. Só um minutinho. O que eu tenho aqui na reação de Hill? Ó, etapa fotoquímica da fotossíntese. Ah, tá. Aqui ele vai mostrar para vocês como, gente. Aqui é mais detalhado. Então, aqui ele está falando o quê? Que eu tenho lá os elétrons que vão ficar pulando de um tilacoide para outro e como acontece a quebra da água. Então, essa água é quebrada, tá? 2 elétrons desse hidrogênio aqui, ó, vão para o receptor primário. Eu preciso do PQ para fixar ele. O citocromo tem que estar lá também para transformar esse PQ num PC e carregar para um receptor secundário. Então, a gente fala que isso é no fotossistema 1 e isso é no fotossistema 2, que é o que o tiozinho lá está explicando bem devagarinho, tá? E esse elétron aqui, esse hidrogênio aqui do elétron vai ser carregado no NADP redutase. Para tudo isso acontecer, eu tenho uma enzima. Se eu não tiver essa enzima, não acontece. A proteína mais abundante no mundo, chamada de rubisco, tá? Se eu não tiver rubisco, nada disso depois vai acontecer. Rubisco é uma ótima sugestão para você colocar num animal de estimação. Ninguém vai saber, só quem é esperto vai entender, tá? Então, vamos lá. Ué. Quando eu falei pro meu marido que o próximo bicho que eu tiver, eu vou chamar rubisco. Então, vamos lá. A reação de Hill, né? O que foi a reação de Hill? A reação de Hill, isso aqui é a reação de Hill, talvez? Não. Eu quero uma reação de Hill aqui, não tô vendo. Aqui, fotólise da água. O que Hill fez? O Hill, ele pegou a água que a plantinha ia beber e colocou iodo. Ele marcou essa água com iodo. Aí, qual a ideia dele? Bom, se eu marcar essa água com... Ah, que fotossíntese bonitinho. Se eu marcar essa água com iodo aqui, é um iodo radioativo. Porque a gente não consegue marcar um gás. O gás não dá para marcar, né? Não dá para eu colocar uma radiação num gás. Eu consigo colocar radiação na água muito mais fácil. Então, ele colocou a radiação nessa água e ele viu que essa radiação dessa água, ela desaparecia depois, porque o minha glicose não tinha... radiação, e o oxigênio não tem como eu medir. Então, logo, ele supôs que o oxigênio que a gente respira, ele vem da água. Porque você concorda que se aqui tivesse radiação, né, ele seria do gás carbônico e não da água? Como não tinha radiação nenhuma, ele entendeu, então, que essa parte aqui, ó, H12O6, não veio desta água. Porque se essa parte viesse dessa água, a radiação continuaria nessa molécula. Deu para entender? Fui muito rápida? Deu? Deu para acompanhar. Deu para acompanhar? Fui muito rápido? Eu falo de novo, se vocês quiserem. Quer ver? Vamos ver. Você tem aqui uma outra forma da reação de Hill? Aqui, ó. Ei, demora. Ixi, o cara tá fazendo fotossíntese aqui. Ah, não. Vou trazer isso, não. Então, o que acontece? Na reação de Hill, ele colocou um marcador de radiação na água. Se essa água fosse utilizada para fazer a glicose, essa glicose seria radioativa. Ele percebeu que quando ele foi medir a glicose, ela não era radioativa. Logo, ele entendeu que a água que foi marcada foi produzido o oxigênio, tá? Bom, vamos continuar aqui. Expliquei a fase clara e a fase escura, né? E agora... sim, isso tudo acontece, meus amores, como? Deixa eu terminar já minha aula, que minha aula acabou. Isso tudo acontece como? Sempre com o comprimento de onda na luz azul, tá? Eu vou mais absorver energia, né? O meu tilacoide absorve mais energia na luz azul do que na luz vermelha, tá? Por favor, assistam, aqui tem todos os pulos desses citocromos, tá?
Por favor, assistam a aula dele, porque eu tenho mais detalhezinhos aqui que não são tão importantes, mas tem gente que gosta de saber detalhadamente como que aconteceu isso, tá? Importante agora, nesse momento de primeiro ano, é entender a fotossíntese básica. Tá bom, crianças? A gente entra de novo meio-dia e 10, tá? Beijo. Pra dar tempo de fazer aquele lanchinho.